Paz e graça, povo de Deus. Quero trazer para vocês uma mensagem que se encontra no livro de Efésios, no capítulo de número 2, onde o apóstolo Paulo ele fala para o povo de Efésios sobre a salvação é pela graça. E ele diz assim no versículo 3: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por uma natureza filhos da ira. Era por natureza filho da ira, como os outros também. Olha, veja só essa passagem aqui como é interessante, porque ele diz assim, a expressão, o termo que ele usa aqui, assim como nós éramos antes, né? Então assim, antes de conhecer a Cristo, a gente fazia muita coisa errada, verdade? Porém, hoje em dia, muitas pessoas, até mesmo dentro das igrejas, fazem coisas erradas. Você vê que hoje em dia, por que a maioria das igrejas não tem mais milagre, não tem mais poucos testemunhos? Porque as pessoas, muitas delas, estão brincando com Deus. Aqui a palavra, ela pode até ser doer um pouco na pessoa, mas a pessoa tem que refletir. Quando ele diz assim, o apóstolo Paulo diz assim, entre os quais todos também antes andávamos, né, no desejo da nossa carne. Quer dizer, antes de a gente ser crente, a gente fazia tudo que a carne dava vontade. A gente ia para um forró, a gente ia para a praia, usava um biquínizinho bem curtinho, né? Me referindo assim, tanto homem como a mulher, né? A gente fazia tanta coisa errada, andava se prostituindo, nas bebedices, né? Nas baladas, aquelas coisas todas. Aí aceita Jesus, se converte, mas muitos se convertem só de Miguel, como diz o outro, né? Pensa que está enganando a Deus? Tá não. Porque a Bíblia diz que Deus vê tudo. A Bíblia vê tudo. Então, nessa passagem aqui, o apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Que antes andávamos no desejo da carne, fazendo a vontade da carne. Fazendo a vontade da carne, né? Tá entendendo? E dos pensamentos. Até pensamentos, né? Tem crente dentro da igreja que tem maus pensamentos, é verdade? Veja só, aqui quando ele diz assim, fazendo o desejo da carne, qual é o desejo que o crente tem que fazer? Tem que usar desejo de Deus, do Espírito Santo de Deus, ter o caráter de Deus, caráter de paz, de amor, de mansidão, temperança, né? Tem crente que qualquer coisinha fica com raiva, bichinho, é verdade, mas é assim mesmo, né? Você tem que tolerar. Às vezes a vida da gente é cheia dessas coisas, não é verdade? Mas eu quero concluir dizendo para vocês aqui que ele diz assim, e éramos por natureza filho da ira. O que ele quis dizer filho da ira? Filho da ira, filho do pecado, né? Filho do capiroto, né? Entendeu? Porque quando a pessoa está fazendo a vontade da carne, aí ele fica tranquilo, ele é feliz, né? Uma felicidade assim, digamos assim, falsa, né? Ele acha que tem tudo. Aí quando vê uma enfermidade, quando vê um problema financeiro, ou vê um problema no relacionamento, é assim desse jeito. Pastor Carlos, o senhor falou em relacionamento. Não, mas também crente tem, viu? Crente tem problema no relacionamento a dois. Problemas grandes, viu? Tem mulher que passa um mês dando castigo no homem, né? Não, eu sou crente, mas eu tô com raiva de você por isso, assim, né? Tem um homem que diz assim, não tem problema não, beber uma cervejinha. Tem crente que compra até cerveja, bota na geladeira, aí só é descoberto quando chega um crente na casa dele, vai abrir a geladeira e pega lá. Já me falaram isso, viu? Tem uma pessoa, amigo meu, que pegou e foi na casa de um homem de Deus, viu? Vou dizer aqui quem, né? Deus que me livre, mas é entre ele e Deus, né? Verdade? Então nós temos que ter compromisso com Deus, nós temos que ter. Tem pessoas que dizem assim, a igreja é isso, a igreja é aquilo. Não, a pessoa não faz nada para a igreja. Diga aqui,
sentido, a pessoa reclama. Igreja exige isso, a igreja faz isso, bota tudo culpa na igreja, culpa no pastor, culpa em Deus, mas o erro está nele. Olha-te no espelho, pergunta assim, Senhor, meu Deus, o que é que eu posso fazer para te agradar mais? O que é que eu posso fazer para ser mais feliz, né? E aí sim, aí Deus vai te orientar, tá? Essa é a mensagem de hoje que eu trago para os amados irmãos. A união faz a força, seja na igreja, seja em casa. E outra, para de estar se preocupando com a vida do teu vizinho, dos outros irmãos. Preocupa somente com a tua, né? Quando você se preocupa com a sua, aí põe o joelho no chão e Deus faz um milagre acontecer, amém? Fica com Deus, que Deus abençoe a vocês.